Bom, irmãos, estão dando seguimento aí aos nossos estudos do Evangelho de Mateus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, verso 5 até o verso 13. Vamos ler juntos o texto, depois a gente faz uma oraçãozinha breve e já começamos o nosso estudo de hoje. Mateus capítulo 8, verso 5 ao verso 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por esse tempo. Peço que o Senhor venha fazer esse tempo um tempo proveitoso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha me diminuir cada vez mais e o Seu Espírito Santo venha nos conduzir, Pai, neste período, Senhor. Lança a Tua semente, Pai, nos nossos corações e o Senhor os prepare, Senhor, para recebê-la, Pai. E ela venha, Senhor, nos edificar como o corpo de Cristo, Senhor. Venha, Pai, trazer vida, Senhor, aos nossos corações, à nossa mente, ao nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Bom, irmãos, dando seguimento aos nossos estudos, a gente está estudando o Evangelho de Mateus e com base numa chave que está em Mateus capítulo 4, verso 23, onde diz que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Pregando o Evangelho do Reino. Mateus fala que há um Evangelho do Reino e ele especifica muito essa questão de reino, dizendo que esse reino é o reino dos céus. Até aqui, irmãos, nós temos estudado o Evangelho de Mateus sobre esta ótica do reino. O reino que Mateus se refere como sendo o reino dos céus. E dentro desta ótica do Evangelho do Reino, nós vimos nesses últimos sábados várias questões que são tragas para nós cristãos como cidadãos ou prováveis cidadãos do reino, né? Se nós formos achados como cidadãos do reino, operando aquilo que é a vontade do Senhor, né? E aí eu fiz meio que uma provinha para os irmãos, que nas conferências que a gente acaba passando por isso, e eu achei isso proveitoso, né? Então eu pergunto para os irmãos, o que nós vimos nesses últimos sábados? Sabia que os irmãos estavam acordados, dormindo. Eu vou só privar os nossos irmãos, a Marcela e o Danilo, porque eles não estiveram aqui. Não sei se assistiram, né? A primeira preparação do Evangelho do Reino. Isso. Muito bem. Muito bem. O que mais? A diferença do grafite. Muito bem. A preparação do dia. Muito bem. O que mais? Nós vimos que nós somos chamados a buscar em primeiro lugar alguma coisa. O quê? O reino e o quê? Ele que cuida das nossas ansiedades. Muito bem. Ajuda que a gente não está tão ansioso. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Justiça essa, uma justiça como a do mundo? Como a dos fariseus, como a dos escribas? Que excede muito essas. Que excede muito, né? Muito além, né, do que eles consideram como justiça, os escribas e os fariseus. O que mais? Senhor, fazendo de pedras filhos. Fazendo de pedras filhos. Sal e luz do mundo. Nos tornamos filhos do Pai Celeste como, irmãos?
seguindo um padrão. Há um padrão a ser seguido, um padrão que é chamado de perfeito. E a palavra nos fala que nós nos tornamos filhos do Pai Celeste ao seguirmos esse padrão, que está relacionado com a questão da justiça que excede a dos escribas e dos fariseus. Quando ele trata do amor ao próximo, ele diz que Jesus está falando aos seus ouvintes para amarmos os nossos inimigos. E aqui no texto ele deixa isso muito claro, né? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque perfeito é o vosso Pai Celeste, então sedes perfeitos como Ele. Então nós nos tornamos filhos do Pai Celeste, irmãos, seguindo esse padrão, um padrão perfeito, que é o do nosso Pai Celeste. O que mais? Há 2 tesouros. Um no céu e o outro neste mundo. E sabe o que é interessante, irmãos? Quando nós seguimos esses tesouros, a palavra diz que nós nos entregamos completamente neste caminho de seguir este tesouro. Porque ela fala em relação ao corpo, aos olhos e ao coração, que juntos correspondem ao homem por completo. Então a busca por esses tesouros acaba nos levando a uma entrega por completo. E por isso ele diz, né, buscai os tesouros dos céus. Não buscai os tesouros deste mundo. Porque ao buscar os tesouros vocês se entregam completamente. O que mais? Que nós devemos estar fundamentados sobre nós. Fundamentado sobre a rocha. Esse está fácil, né? Porque esse foi do último, né? Vimos que a fé, irmãos, é parte fundamental da nossa caminhada, e nós vamos falar um pouco disso hoje também. Que há um caminho apertado e uma porta estreita. E é Ele que nos conduz para a vida. Mas são poucos, a palavra deixa isso bem claro, são poucos os que descobrem este caminho. É interessante que ele fala que há um caminho apertado e há uma porta estreita. Mas o interessante é que Ele, quem? O caminho apertado e a porta estreita, que nos conduz para a vida, e são poucos que o descobrem. Porque o caminho e a porta é um só. É Cristo. Bom, eu pergunto para os irmãos, quem quer ser achado entre os poucos? Eu pergunto aos irmãos, quem quer descobrir o caminho apertado e a porta estreita? E a palavra diz que poucos o descobrem. Quem quer descobrir a porta estreita, o caminho apertado? Quem é o carbono, como diz o nosso irmão, que quer deixar o seu estado de grafite e quer se tornar um translúcido diamante? Eu oro, irmãos, para que esse seja o nosso desejo, como corpo de Cristo, como cristãos. Ser achado entre os poucos, percorrer e descobrir um caminho apertado, uma porta estreita, tornar-se um diamante, mudar de estado, ser transformado por Cristo. Irmãos, os textos que nós vimos nesses 2 últimos sábados, eles possuem uma característica em comum. Eles estão inseridos e foram extraídos de uma série de ensinamentos intitulados de Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 5, se a gente for observar aqui no verso 1, vocês vão ver que diz o seguinte, capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como que se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Verso 2. E ele passou a ensiná-los dizendo, e aí ele proclama a doutrina do reino, o evangelho do reino, àqueles que estavam ali, a uma multidão e aos seus discípulos. Ele estava ensinando-os. E os textos que nós vimos estão inseridos nesse contexto de um ensino, de uma doutrina, o ensino do reino, a doutrina do reino. Jesus ensinava a doutrina do reino àqueles que o acompanhavam. Agora, irmãos, nós vamos falar do capítulo 8.
E para entender o capítulo 8, a gente tem que entender uma coisa. Mateus capítulo 7. Verso 28 e verso 29. Alguém, por favor, pode ler? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha que interessante. O que aconteceu aqui no capítulo 7, verso 28? Sim. Mas Jesus acabou de proferir os seus ensinamentos. E esses ensinamentos causaram maravilhas, né? Aos que o acompanharam, que acompanharam aquela doutrina. Diz o texto, irmãos, que ao terminar de proferir as suas palavras e os seus ensinamentos, as multidões ficaram maravilhadas, mas elas tiveram um motivo para isso. Qual foi? Porque ele ensinava com autoridade. Com autoridade. Ele ensinava com autoridade e não como os escribas. É interessante porque quem eram os escribas? Tem muita pergunta hoje, vocês vão ver que eu quero participação, né? Quem eram os escribas, irmãos? Mestres da lei. Os mestres da lei. Eram chamados de doutores da lei. Eram os responsáveis pela leitura, interpretação e o ensino da lei ao povo judeu. Ou seja, quando as multidões e os seus discípulos se maravilharam, eles viram que ele pregava com autoridade e não como os escribas, que eram os doutores da lei. Eram os que interpretavam e ensinavam ao povo judeu. Mas a palavra nos ensina que Jesus não ensinava como eles. Não ensinava como os escribas. Não pregava um evangelho do reino como os escribas. O que faltava nos ensinos dos escribas, irmãos? A autoridade. E a autoridade nesse texto, no grego, ela significa... no grego é exousia, né? Ela significa direito de agir, habilidade, privilégio, capacidade que fora delegada a alguém. E o mais interessante é que ela é uma das 4 palavras no grego para poder. Ou seja, irmãos, a doutrina do Senhor era ensinada com autoridade e poder. Poder de Deus que fora delegado ao Filho. A autoridade do reino, irmãos, estava sobre Cristo e nas suas pregações. Quando Cristo fala do evangelho do reino, ele fala com a autoridade do reino. Uma autoridade que lhe fora delegada pelo Pai. Em Mateus capítulo 9, a gente vai perceber isso a partir desse texto, onde acabou, de proferir esses ensinamentos. Vocês vão ver que agora Jesus vai começar a manifestar essa autoridade. A manifestar esse poder de Deus. E aqui do capítulo 8, capítulo 9 já mostra isso bem claramente, né? A gente vai ver aqui no Mateus capítulo 9, verso 6, diz que para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e a tua casa e vai. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre as doenças, né? Marcos capítulo 1, verso 27 diz, quem vem a ser isto, uma nova doutrina? Jesus havia acabado de expulsar um demônio, de um endemoniado, e as pessoas se maravilharam e disseram, uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. A autoridade sobre o espiritual, sobre os espíritos imundos. Ainda em Mateus capítulo 8, verso 26 e verso 27 diz, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A autoridade sobre as coisas naturais, sobre a criação. E vamos abrir junto lá em João, capítulo 5. Essa questão da autoridade é extremamente importante para a gente entender o texto que a gente vai ver hoje. João, capítulo 5, verso 19 e o verso 27. Se alguém puder ler, por favor.
Sim, por favor, alguém lê, por favor. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. E por tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o juramento, a fim de que todos honrem o Filho do modo em que honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo: que quem tem a hora, e já chegou, em que os mortos ouviram a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Quem lhe deu autoridade para julgar, e é o Filho do Homem. Autoridade para julgar. Irmãos, o texto diz, né? Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que o que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Uma autoridade delegada do Pai ao Filho. Aquilo que o Pai faz, o Filho faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho o faz. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a autoridade para este julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, irmãos, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. A gente está falando de um reino que já está presente. Que lá nas bem-aventuranças diz que aos humildes é o reino dos céus. É um reino que já chegou. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos quem? Aqueles que estão mortos, aqueles que são estranhos, aqueles que são inimigos de Deus, estão mortos porque o pecado leva à morte. Os mortos ouvirão a voz do Filho, e se ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. A autoridade do reino, irmãos, estava sobre o Filho, delegado ao Filho pelo Pai. Aquilo que o Pai faz, o Filho faz. Aquele que honra o Pai, honra o Filho. Aquele que tem a vida, o Filho, para dar aos mortos, e os mortos que ouvem a sua palavra viverão. A autoridade do reino estava sobre o Senhor, lhe fora delegada pelo Pai. Enquanto os ensinamentos dos escribas, irmãos, tinham outras coisas. Eram ensinamentos recheados de legalismo e hipocrisia. O evangelho do reino, enquanto um era ensinado com ilegalismo e hipocrisia, o evangelho do reino era pregado e ensinado com o poder de Deus, com a autoridade de Deus, delegado ao Filho. E qual que é a diferença, irmãos, entre um ensino e outro ensino? Um ensino que era pregado com legalismo e hipocrisia e um ensino que era pregado com o poder de Deus. O resultado. A diferença é o resultado. Quer ver? Mateus capítulo 23, verso 13. Alguém lê, por favor. Essa é a doutrina dos escribas.
Mateus 23, verso 13. O resultado dessa doutrina. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Irmãos, a diferença entre um ensinamento e o outro ensinamento é que um ensinamento leva por um caminho, o outro ensinamento leva por outro caminho. O ensinamento e a doutrina dos escribas, irmãos, diz o texto que o fim e o resultado deste ensinamento é o quê? Bater de cara na porta. Pois ela está fechada. Vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. E a doutrina do Senhor, irmãos? Romanos capítulo 1, verso 16 a verso 17. A gente viu também no texto que a gente leu em Mateus. Em João. É só para dar uma reforçada. A doutrina do Senhor é qual? O resultado final dessa doutrina. Romanos 1, 16 a 17. Alguém lê, por favor. Pois não 16, 17. 16 e 17. Pois não envergonhe o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, enquanto um ensinamento, o dos escribas, leva por um caminho onde você vai bater de cara com a porta, o outro ensinamento, o do Senhor, leva por um caminho completamente oposto. Porque diz a palavra que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, e sabe o que é triste em tudo isso? É que esse ensinamento, essa doutrina dos escribas, a gente tem visto até hoje. Por aí. E são pessoas que ensinam, que fecham as próprias portas e estão fechando as dos outros. Enquanto que o ensinamento do Senhor é para a salvação de todo aquele que nele crê. Que a ele foi dada a autoridade para julgar. A ele foi dada a autoridade do reino. A ele fora delegada essa autoridade para ensinar um evangelho que tem poder de Deus para a salvação, o evangelho do reino. A autoridade do reino está sobre o Senhor. E é por isso que as pessoas se maravilhavam quando ouviram a sua doutrina. E rapidinho notaram as diferenças. Pena que hoje as pessoas não têm notado. Pelo contrário, às vezes até preferem seguir por este ensinamento dos escribas. É extremamente importante a gente entender essa questão da autoridade, irmãos, do reino, para a gente começar a falar do texto. Então, isso foi só uma introdução. Agora a gente vai entrar dentro do texto para falar um pouquinho da manifestação desse poder. Porque o Senhor ele ensinou a sua doutrina, agora vem a manifestação da sua doutrina, a manifestação do evangelho do reino, da autoridade do reino. Então, Mateus capítulo 8, alguém por favor, verso 5 ao verso 9. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se o centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Até o 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Bom, irmãos, aqui Jesus já desceu do monte, né? Se você olhar aí no versículo 1 do capítulo 8, vocês vão ver que ele já desceu do monte.
Agora vem a parte prática da doutrina. A parte em que é a manifestação do poder de Deus, da autoridade do reino delegado ao Senhor. E a gente vê aqui no texto que Jesus ele está entrando numa cidade chamada Cafarnaum, e logo quando ele entra na cidade se apresenta a ele um centurião. O centurião ele é um militar romano responsável pelo comando de uma centúria, que são 100 soldados, né? E dentro de uma hierarquia ele é o 6º comandante de uma legião. É o 6º, né? Então tem 5 à frente dele, que são 1000 soldados. Mas ele comanda 100 soldados, dando ordens que deveriam ser prontamente obedecidas, e era responsável pela disciplina e instrução da sua tropa. Para quem não sabe, a Judéia, onde está inserido Cafarnaum, ao norte da Judéia, ela era província do Império Romano, que isso desde 63 a.C., quando ela foi conquistada pelo general Pompeu. Estava sob o comando de monarcas que tinham certa autonomia, mas que eram politicamente subordinados ao Império Romano. E a circulação de soldados romanos era comum no meio, até para manter certa ordem, junto com o povo que era subordinado ao Império. E é interessante porque a circulação de pessoas na Judéia, né, composta por judeus, que não compartilham das mesmas crenças que aquele povo, né, o povo hebreu. É uma situação um tanto desconfortável para esse povo hebreu. Estão subjugados sobre aquele império. Estavam subordinados a um povo que eles consideravam como um povo gentil. E logo quando Jesus entra em Cafarnaum, um homem se apresenta a ele. Mas este homem é um oficial, romano e gentil. 2 características suficientes para ser rejeitado por um hebreu. Mas o que acontece? Jesus o recebeu, né? Agora, qual foi a motivação deste oficial, irmãos? Provavelmente ele ouviu falar do Senhor. Provavelmente ele ouviu falar da maravilhosa doutrina do Senhor, daquilo que o Senhor já estava por fazer, né? Que antes mesmo desse momento ele havia já curado um leproso para uma outra cidade, logo quando ele desceu do monte. Então, provavelmente esse homem ouviu falar quem era o Senhor, provavelmente ele ouviu falar desta autoridade, desta doutrina, e ele foi em busca do Senhor, porque ele tinha uma aflição. Essa foi a motivação deste oficial. Ele tinha uma aflição que era a cura do seu servo, a enfermidade do seu servo. E esses primeiros versículos que nós lemos, nós vemos umas características muito peculiares na vida deste homem, que é um gentil, que não é um homem que era ensinado na doutrina dos escribas, que ouvira falar da lei, que seguia rigorosamente a lei. Pelo contrário, ele era um gentil, e normalmente os romanos eram politeístas, né? Tinham vários deuses, então era uma doutrina completamente diferente. Este homem era gentil e ele busca no Senhor a graça do Senhor em relação ao seu servo. Ele busca por uma outra pessoa, né, para que o Senhor pudesse curar o seu servo. O interessante é que algumas características são muito peculiares na vida deste homem. Lembrando que ele era um oficial romano e era um gentil. A primeira delas, irmãos, é que ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele é um oficial do império, ele é um homem de comando do império, mas ele se apresenta a Jesus dizendo: Senhor, 2 vezes. E implorando. Sabe o que quer dizer implorar? Suplicar em lágrimas. Implorando. Ele reconhece a autoridade de Jesus como um oficial. Imagina um oficial chegando a um homem cidadão civil comum. E ele chega dizendo: Senhor. Primeira característica importante na vida deste homem, irmãos, é que ele reconhece a autoridade de Jesus. Segunda característica importante, qual é? Está relacionado com as súplicas. Ele vem pedir ao Senhor por quem? Pelo seu criado. Por quê? Porque ele tinha pensão por aquele criado. Que ele considerava. Eu posso dizer que ele amava o criado? Sim.
Pela condição dele também, sofrendo horrivelmente. Olha que interessante, ele chega implorando e ele, compadecido da situação do seu criado, diz: está de cama, jaz em cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele se compadece daquele servo. E num texto lá em Lucas, que é referente a esse, fala que ele tinha uma afeição, uma empatia por aquele servo. E normalmente, irmãos, naquele tempo, o servo era visto como uma mercadoria, que quando fosse útil ao seu senhor, era extensivamente utilizado. E quando não poderia mais ser útil, quando não tivesse mais utilidade, normalmente ele era descartado. Mas aquele homem, um oficial gentil, chega a Jesus pedindo pelo seu servo, que sofria horrivelmente, implorando para que o Senhor pudesse ajudá-lo na sua aflição. Irmão, a segunda característica importante na vida desse soldado, desse gentil, é que ele amava ao seu próximo, ao ponto de ir em busca da cura do seu servo, a ponto de chegar implorando, ao ponto de se compadecer da situação ao qual seu servo estava passando. Ele chega a Jesus implorando, rogando, suplicando, solicitando com um empenho extensivo o auxílio do Senhor pelo seu servo. Terceira característica, irmãos, que vocês conseguem perceber no texto que a gente viu. Essa é fantástica. Na lata. A humildade. Irmãos, ele se apresenta ao Senhor de uma forma extremamente e, ao meu ver, absurdamente humilde. Imagine um oficial de comando romano, gentil, chegar a um cidadão civil, implorar e dizer: imagina, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Irmãos, esse homem se apresenta ao Senhor de uma forma humilde: eu não sou digno. A visão que ele tinha de si mesmo, diante do Filho de Deus, diante daquele cuja autoridade do reino estava delegada, diante daquele que pregava o evangelho do reino e manifestava a partir daquele momento em que desceu do monte o poder de Deus, ele se vê diante daquele homem, o oficial, como uma pessoa indigna. Ele se apresenta ao Senhor de uma forma extremamente humilde. Quarta característica, irmãos, que a gente pode ver no texto. E que é fundamental, como a gente viu, Ele crê em Cristo. a fé. Cristo vai curar. É fundamental para quê? A gente já viu hoje. A fé é fundamental para a nossa salvação. Irmãos, este homem possui uma fé capaz de arrancar a admiração do Senhor. Ele diz, né? Não sou digno que entres em minha casa, mas mande apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Ou seja, ele era um homem que conhecia a autoridade, tanto no exercer a autoridade quanto no cumprir a autoridade, porque ele era o sexto na linha de comando de uma legião e ele era o responsável por cuidar de 100 soldados. Ele conhecia as duas vias da autoridade. E ele usa isso como exemplo para Jesus. Eu sou sujeito à autoridade. Eu delego a autoridade. E eu sei que quando eu delego, o meu soldado que a recebe, o faz. Ele reconhecia em Cristo uma autoridade capaz de, com uma palavra, um comando, o seu rapaz, o seu servo, ser curado. Não tem como dizer que esse homem não tinha ciência da autoridade do reino que estava sobre Jesus.
envia apenas uma palavra. Este homem reconhece na palavra e no comando de Jesus que há poder de Deus para curar o seu servo. Suficiente para curar o seu servo e atender a sua súplica. Irmãos, vemos na vida deste homem, um gentil, 4 características que são fundamentais para aqueles que buscam andar pelo caminho apertado e entrar pela porta estreita, para aqueles que pretendem se tornar cidadãos do reino. Submissão. Não há, irmãos, como nós percorrermos o caminho apertado se não reconhecermos a autoridade do reino que está em Jesus. Segunda, amor ao próximo. Irmãos, acabamos de ver aí no início, né? Não há como nos tornarmos filhos se não seguirmos o padrão que é chamado pela palavra de perfeito. Um padrão que nos foi dado, o Pai Celeste. Terceira característica, a humildade. Não há como nos tornarmos cidadãos do reino, irmãos, se na nossa composição não sermos humildes. Como foi falado no dia do texto, nas bem-aventuranças, a nossa composição, porque o texto fala humilde de espírito, e a nossa composição envolve o corpo, a alma e o espírito, ou seja, a nossa composição tem que ser humilde. Sem isso não há como sermos cidadãos do reino. E a quarta característica que é fundamental para aqueles que desejam ser cidadãos do reino, a fé. Nós lemos um texto que diz que o justo viverá pela fé. Irmão, sem a fé não há sequer como nós sobrevivermos. Porque o justo viverá pela fé. Sem fé não há nem como sobrevivermos, sequer agradar a Deus. E sequer se pode manifestar o poder de Deus. Sabia disso? Sem fé, sequer se pode manifestar o poder de Deus. O que estava acontecendo ali, naquele texto? Manifestação do quê? Do poder de Deus. E ela se manifestou por quê? Pela fé. Quer ver isso de forma bem clara? Marcos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Marcos capítulo 6, verso 1 ao verso 6. Por que sem fé não há como se manifestar o poder de Deus? Pode ler. Jesus partindo dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando no sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, e dos seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Olha que interessante, irmãos. Aqui, as pessoas que o assistiam, que assistiam aos seus ensinos e aquilo que ele pregava, elas se escandalizaram dele. Porque diziam: mas não é o filho lá da Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Pô, conheço ele, eu vi ele desde pequeno. O que esse cara está falando agora? Se escandalizaram dele. E diz o texto que não pôde fazer ali nenhum milagre. Por quê? Por causa da incredulidade. E você vê que são textos bem paralelos, né? Enquanto uns se escandalizaram, os outros lá se maravilharam pela doutrina. Enquanto um arrancou a admiração de Jesus pela fé, os outros arrancou pela incredulidade.
é bem essa questão dos dois ensinos, né? Que levam para caminhos completamente opostos. É interessante essa perspectiva do Evangelho, porque quando o Senhor está com os seus, se admira da incredulidade deles, mas quando se depara com o gentio, se admira da sua fé. Já ouvi muita pergunta, desde a minha conversão, já vão fazer aí, acho que uns 6 anos, né? Por que o poder de Deus não se manifesta como antigamente? Por quê, irmãos? Irmãos, talvez o Senhor esteja se admirando mais da nossa incredulidade do que da nossa fé. Temos hoje um mundo cada vez mais incrédulo na doutrina do reino, no evangelho do reino. Até mesmo dentro da igreja. Com outras perspectivas, com outro evangelho, com outra doutrina, a doutrina dos escribas. Estão lá, tem uma pessoa que está lá falando de porta fechada e está botando todo mundo também no mesmo caminho. Aquele que é o caminho largo. É largo, né? Então tem espaço para andar. Não tem tanta tribulação, né? Cuidado, irmãos, que essa doutrina leva com a cara na porta. Esse ensinamento. Irmãos, não há manifestação do poder de Deus como antigamente, porque talvez o Senhor esteja se admirando mais da nossa incredulidade do que da nossa fé. Para terminar. Verso 11 e verso 12. Se alguém puder ler, por favor. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, esse texto é muito interessante, porque ele é o resultado da manifestação do poder de Deus. A gente vê um resultado muito claramente. Eis o resultado da manifestação da autoridade do reino. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Irmãos, para um judeu era inconcebível a ideia de se assentar à mesa com incircuncisos. Era inconcebível. Até Pedro, né? Lá em Atos capítulo 11, verso 3, a gente vê que ele foi inquirido nessa questão. É inconcebível um judeu circunciso se assentar com homens incircuncisos. E diz aqui, quando Pedro saiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo, entrastes em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Os arguíram. E aí ele teve que explicar que teve uma visão, o Senhor mostrou que ele tinha que ter ido lá, a casa de um outro centurião, Cornélio. Mas se assentar à mesa com incircuncisos é inconcebível para os judeus. Mas a palavra diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. O texto que a gente leu também, Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17, pois não me envergonho do Evangelho, Paulo diz à igreja de Romanos, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Irmãos, nós nos tornamos cidadãos do reino mediante a manifestação do poder de Deus que há no Evangelho do nosso Senhor. Aquele que for cidadão do reino, irmãos, ele vai se assentar à mesa do Senhor, independente da sua origem. E a palavra diz que virá de todas as partes do mundo. Ele fala, né, do Oriente e do Ocidente, que engloba o mundo inteiro. Muito além do que apenas aquele povo, o qual o Senhor escolheu desde o princípio para que manifestasse a sua glória na terra. Diz que virão muitos gentios e se assentarão com pessoas escolhidas por Deus
para manifestar a sua glória, como nós vimos no Antigo Testamento. Serão todos cidadãos do reino. Aí, estes cidadãos do reino se assentarão na mesa para um banquete, para comemorar a glória do Senhor, como a gente vê lá em Apocalipse, e viverão eternamente em comunhão com o Senhor. Mas há outros que a gente viu no texto. Quem são os outros, irmãos? Os filhos do reino. Olha que interessante esse termo, né? Esses outros, eles chamam de filhos do reino. Por quê? Também, mas tem uma realidade ainda mais traumática para nós cristãos. Que ele está falando aqui do povo de Israel, especificamente, que se achavam os filhos do reino. Mas isso, irmãos, quando Jesus está falando aqui de um texto onde virão muitos do Ocidente e do Oriente, se assentarão à mesa, mas os filhos do reino, que o reino não é só de um povo, o reino que já está aqui, que já está acontecendo nas nossas vidas, já está se manifestando nas nossas vidas, também tem certos filhos que acham que são filhos do reino. Os escribas não pregavam um evangelho que levava para uma porta fechada? Temos escribas hoje pregando este mesmo evangelho? Temos pessoas hoje sendo conduzidas para este tipo de comunhão, onde vão caminhar em caminhos largos, em portas largas, achando-se filhos do reino? Temos ou não temos? Irmãos, quem for cidadão do reino se assentará à mesa do Senhor. Quem não for, a estes restará ao lado de fora. De fora de onde? Do reino dos céus, porque eles estarão assentados à mesa no reino dos céus, como diz o texto. Mas aqueles que acham que são filhos do reino, para esses aí, se achavam filhos do reino e são lançados para fora do reino. Do lado de fora. Repara que o texto usa dá essa questão bem clara, lançados para fora. Estes homens, irmãos, que são lançados para fora, se achando filhos do reino, nunca compartilharam da doutrina do reino. Nunca se submeteram à autoridade de Jesus. E talvez nunca tenham amado ao seu próximo, se apresentado a Jesus de forma humilde, e nem exercido a sua fé, nem sobrevivido de fé em fé. A estes irmãos que andaram pelo caminho espaçoso, a porta larga, existe um fim, fora do reino. Nas trevas. É tenso, irmãos. Sabe quem são estes? Estes são aqueles que o Christian falou no último sábado. Estes são aqueles, muito naquele dia onde dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Vocês acham que são filhos do reino, mas eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E estes são lançados para fora do reino, nas trevas. Estes são aqueles que constroem a casa sobre a areia. São aqueles que caminham pela porta larga e o espaçoso caminho que conduz para a perdição, enganando a si mesmos, achando terem direito à mesa. Mas na verdade não. Serão lançados para fora nas trevas. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Trevas
é muito além de ausência de luz. É a ausência da presença de Deus. Trevas, irmãos, é a ausência da presença de Deus. Daí só lhes restará prantear eternamente. Misericórdia, irmãos. Nós possamos ouvir a doutrina do Senhor, a doutrina do reino, os ensinamentos do Evangelho do reino, nos submetermos à autoridade do reino, que é Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Possamos atentar para o testemunho daquele oficial gentil e descobrir o caminho apertado e a porta estreita que é Cristo. Porque é por Ele, irmãos, é esse caminho, o caminho apertado, a porta estreita. Que tenhamos ouvidos para ouvir o Evangelho do Reino e que essa semente venha frutificar na nossa vida, que o poder de Deus se manifeste em nós. Essa é a minha oração aos irmãos essa noite. Amém? Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esta noite, Senhor, eu te agradeço pelo Teu Evangelho, te agradeço pela Tua verdade, Senhor. Nos é clara, Senhor. Obrigado pelo Teu ensinamento, pela Sua doutrina, a doutrina do Reino, Senhor. O Senhor venha, Pai, cada vez mais, Senhor, nos dar a conhecer, Senhor, esta doutrina. Em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa nos fazer andar, Senhor, por este caminho estreito, até descobrirmos a porta, Senhor, estreita, Pai. Em nome de Jesus. E nos capacite, Senhor, a passarmos por esta porta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor venha operar em nós uma transformação, Senhor, de estado para outro estado, Senhor. O Senhor, Pai, venha fazer de nós filhos, cidadãos desse reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor venha transformar o nosso coração, a nossa mente, renová-la, Senhor. O Senhor venha, Pai, transformar, suscitar de pedras filhos, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Nesta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor, Pai, venha a ser o cabeça deste corpo, Senhor, porque em Ti está a autoridade do reino, Senhor. E o Senhor sendo o cabeça, Senhor, esta autoridade do reino, Senhor, também é dada à igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha manifestar, Senhor, Teu poder, Senhor, o poder de Deus no nosso meio, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E para isso pedimos que o Senhor venha renovar também a nossa fé, Senhor. Nos perdoe, Pai, se muitas vezes fomos incrédulos, Senhor. Não se admire disso, Pai, mas nos ensine a termos uma fé como a daquele homem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue, Pai, a derramar, Senhor, sobre as nossas vidas o Teu Espírito Santo e a lançar em nossos corações a Tua semente, Senhor. E cultive-a, Senhor, em nossos corações para que ela venha a gerar frutos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Se alguém quiser orar, fica à vontade.